Olá, pessoal. Vamos aqui bater um papo hoje de futebol de novo. Nosso papo de futebol é constantemente. Não sai daí não, fica só um pouquinho comigo. Compartilhe com seus amigos aquilo que eu vou falar sobre Flamengo e vou dar um pitacozinho lá no Vasco também, porque eu acho importante. Compartilhe com seus amigos, dá o like se você gostar e se inscreva no canal, né? Se inscrever lá no canal não custa nada você se inscrever. Não sai daí não que eu quero conversar com você sobre o Flamengo. O que aconteceu com o Flamengo ontem à noite? Bom, o Flamengo começou muito bem, tendo pleno domínio no seu reduto, que é o Maracanã, e o Central é um time assim muito bem organizado, né? E Central de Córdoba. O que acontece com esse time? É um time que veio, não abdicou de jogar, saiu para o jogo e em alguns momentos ficou 1-1 dentro o ataque do Central contra a defesa do Flamengo, mas a defesa do Flamengo estava muito bem postada. E aí, numa jogada assim, realmente de infortúnio do Léo Pereira, a bola bate na mão dele, o cara faz um movimento lá, ele antecipa, né? A perna dele sobe um pouco mais, bate na mão do Léo Pereira, é pênalti, não tem o que discutir e todo mundo sabe disso. 1-0, e veio um segundo gol, que aqui é o X da questão que eu gostaria de falar. Por que saiu aquele gol? Quando a bola tá no canto, no escanteio, é uma situação, ela estava um pouquinho para fora. Aí o rapaz com a perna esquerda bate e a defesa do Flamengo, como quase que todas as defesas no mundo inteiro, ficam fazendo uma linha. Eu sempre falo isso aqui, a linha ela tem um sintoma de facilidade para você não ter o contato. Então quem gosta da linha na bola parada é porque ele não quer que o jogador tenha contato com o outro. E olha só, meu amigo, se você quer fazer futebol sem contato, esquece. É melhor você jogar voleibol, porque não tem contato. Tênis, tem uma rede no meio e não tem contato. Então, ali, esse tipo de marcação, há um tempo atrás, eu estava num clube aqui perto de casa, eu gravei falando exatamente sobre isso, porque quando você tem dois caras, um próximo ao outro, né, encostando corpo a corpo, ele vai ter que dividir a atenção dele com a bola. Quando a bola vier, um para tirar da área e o outro para atacar o goleiro, e foi o que aconteceu ontem. Não tinha, pode até começar a marcar, mas depois eles largaram, o cara subiu de frente para o Rossi, fez um gol até bonito, e o cara que bateu do lado esquerdo era um canhoto, ou seja, ele anulou a ação do Rossi, porque ela vem saindo dele, suponhamos, ele está aqui, né? A bola vem daqui, foi saindo, anulou o goleiro. E aí fica todo mundo marcando em linha. Essa linha aqui, para mim, ela é muito pouco inteligente, mas muitas vezes o próprio jogador não gosta de ir para o homem a homem. Então, no meu conceito, eu algumas vezes, quando eu encontro essa dificuldade no meu dia a dia com os jogadores, porque se você falar, não, eu estou mandando, o cara vai, afrouxa lá e o cara vai e faz o gol do mesmo jeito. Então é mais fácil você falar assim, vamos combinar o seguinte, os mais de estatura mais baixa vão ficar próximo dos caras. Em vez de olhar a bola, marca o cara vai, por exemplo, de frente, como se fosse a marcação do basquete. E os outros, 3 ou 4 que são mais altos, marcam a bola. E ainda tem um goleiro, 5. Então, às vezes dá para você fazer uma marcação mista, mesclada com zona e individual. Mas eu ainda prefiro, pelo menos 70% do grupo marcando homem a homem. E deixo os outros 30% só para tentar a bola aérea. Aí me sai um gol daquele ali, o que acontece? Parte da torcida vai no intervalo do jogo, o Flamengo pressionou, conseguiu fazer um gol de falta assim, bem de muita qualidade. O De La Cruz é um jogador espetacular, ele não aparece muito, ele corre pra caramba, ele é um cara que tem sabedoria, às vezes ele dá um passe longo assim de frente que não é muito justo, mas a bola dele normalmente ele desarma muito, ele arma, é um jogador extremamente importante dentro do sistema. E quando ele joga com o chileno ao lado dele, melhora mais ainda, né? E aí o que acontece? Ficou uma obrigação no segundo tempo do time ganhar, ou pelo menos empatar. Saiu o gol de falta, ainda teve um cabeceio do Bruno, uma bola que ele tocou no poste, e o Flamengo, né, se aperta um pouco quando tem a oportunidade de sair na frente e não consegue sair. Por quê? Essa falha que aconteceu aqui
Até o comentarista que estava analisando, no caso o Júnior, ele falou sobre isso. O cara cobriu, eram dois, um cobriu, o outro saiu sozinho e fez o gol. Aconteceu isso com o Zidane em 98, estavam marcando o Zidane e de repente deixaram ele escapar, ele foi e fez 2 gols de cabeça, coisa rara do Zidane fazer gol de cabeça, ele mesmo falou sobre isso. Então, esses aspectos, né, da bola parada, eu me lembro que na Copa de 2000 uma Copa depois da do Brasil, foi 2020, não sei, uma coisa assim, 14, eu não me lembro, 18, acho que foi 18, que não sei onde é que foi, nem me lembro mais, é tanta Copa. O Brasil foi jogar contra a Bélgica e tinha uma bola parada que eu falei, ó, se deixar aquela bola parada pro Thiago e o Marquinhos só centralizados, que eles não são muito altos, vai dar problema, e não deu outro. Então, essa história de marcar a bola, ela, para mim, não serve. Eu fui atleta de voleibol baixo, né? Mas o voleibol diz o quê? Quando você vai atacar uma bola, você tem que correr, saltar para você ir mais alto. O que o salto triplo faz? Os caras dão as passadas e depois vem correndo, dá a passada e pula lá. Salto em distância, mesma coisa. Corre, pisa, pau. Então, por que no futebol você tem que ficar parado para soltar vertical? Nem que você tenha 3 metros. Se o cara sair de lá correndo, mesmo que ele seja mais baixo, no tempo de bola ele vai chegar primeiro que você. Entende? O deslocamento do corporal dele vai facilitar para ele poder atacar a bola. Então, o voleibol é assim, ninguém ataca debaixo da rede. Às vezes uma bola qualquer que a bola vem de segunda, vem direto, ele bate ali, tudo bem, mas normalmente tem que sair da rede para atacar, porque fica mais alto. Bom, essa é uma falha que tem que ser corrigida. Outra coisa que eu queria comentar, o Flamengo tem alguma dificuldade, como todo mundo tem, de entrar numas linhas quando elas estão muito fechadas, estão muito bem bloqueadas. E ontem, o Central, ele fez isso. E conseguiu êxito, saiu de lá com o resultado de 2-1, né? E eu vejo assim que o Flamengo perde a oportunidade, está lá em cima no grupo, mas não é para se assustar, porque a qualidade da equipe é muito boa. O Pedro agora já está pronto, né? Já pode começar daqui a pouquinho a entrar devagarinho. Aí o Bruno Henrique vai vir aqui virar para o lado esquerdo, provavelmente, ou não sei se o Felipe gosta de jogar com 2 atacantes. Eu adoro jogar com 2 atacantes, como jogou Gabigol e Pedro. Eu acho que dá para fazer, dá. E, evidentemente que quando você tem 2 atacantes de boa qualidade, boa estatura e velocidade, e não é o caso do Pedro, não é um grande velocista, mas o Pedro é um jogador que com todo aquele tamanho dele tem uma qualidade técnica absurda. Ele domina bem, ele dá chapéu, ele toca no cantinho. Ele é um jogador muito assim, precioso, né? Ele melhorou muito. Esse garoto é o atacante que a seleção brasileira está precisando. Então, eu acho que para encerrar a história do Flamengo, que eu quero falar um pouquinho do Vasco também, eu acho que o Flamengo está, sim, ele passou por esse momento agora. Fica todo mundo suspeitando, pô, 25, 27 jogos sem perder, perdeu assim. Uma hora vai perder, não tem jeito. Futebol é assim mesmo, mas isso não quer dizer que você não vá depositar mais crédito no grupo. E não é justo a torcida também ficar pegando no pé dos caras, xingando, vaiando. Torcedor a gente sabe como é que é, mas tem que corrigir os detalhes para que você não possa começar a acumular uma derrota aqui, uma derrota ali, começa a gerar desconfiança. Daqui a pouco vão dizer que o Felipe Luiz é horroroso, né? Porque normalmente no Brasil é assim, né? Perdeu uma, duas, o treinador é muito ruim, tem que trocar. E aí você danifica todo um futuro treinador, né? Ele é presente, mas é mais um futuro, ele é muito jovem ainda. E você atrapalha muito a carreira das pessoas tecendo esses comentários. Então eu acho que a única coisa que precisa corrigir no Flamengo urgentemente é essa marcação mais encostada, homem a homem, pelo menos uns 4 atletas marcando os mais altos e que tem mais facilidade para cabecear, e o resto você marca a zona, tudo bem. Bom, queria falar do Vasco o seguinte, me perguntaram aqui, um amigo fez uma entrevista comigo perguntando sobre os estrangeiros africanos, que não são bem usados. Tem um atleta africano que está lá no Cruzeiro, que era do Criciúma, que foi assim, um atleta muito bem cogitado no mercado depois do ano passado, de 2024. Um jogador
muito interessante, muito forte, muito rápido. E lá no Cruzeiro não está sendo aproveitado. Obviamente que o Cruzeiro é um outro patamar, né? Não é o Criciúma com a dificuldade financeira que o Criciúma tem, não é a mesma que o Cruzeiro, que tem o dono lá do supermercado lá, é o cara milionário. Então traz um jogador para a posição de Dudu, Gabigol e outros profissionais de qualidade que tem lá, então fica mais difícil. Mas eu acho que tem que aproveitar. E a pergunta é, por que não se aproveita muito os atletas do mercado africano? Eu acho o seguinte, se você olhar o futebol inglês e o futebol alemão, você tem muito negro lá, o próprio futebol italiano, você tem sempre, o francês eu não vou nem falar, tem sempre negro. Quais são as vantagens? O negro tem força, velocidade, potência pra caramba. Você pode ver que do meio para frente a maioria são negros. E o torque deles é impressionante. Eu já mencionei isso aqui várias vezes. Falei do Michael Jordan, falei do Pelé, falei de um monte de gente aqui. Jogadores, Jorge Weah, lá de trás. Então tem muita gente. Okocha, um número 10 que eu vi jogar na seleção da Nigéria. Olha, o Okocha era um 10 assim, não vou dizer igual o Ronaldinho Gaúcho, porque é difícil achar o Ronaldinho Gaúcho, mas ele tinha características parecidas, dar chapéu, driblar, e tinha uma força absurda. Então, os africanos têm assim uma dificuldade de obedecer taticamente, porque eles não são educados para isso. Mas o Lloyd, por exemplo, que está no Vasco da Gama, esse jogador, para mim, é um jogador que ele tem que ser melhor aproveitado. Por quê? Veja bem, eu estou falando aqui o Lloyd Augusto. Estou falando aqui de longe, de fora. Eu não tenho o dia a dia que tem o Carille, que tem a comissão técnica. E nem estou aqui criticando o que eles estão fazendo, mas eu digo o seguinte, um jogador daquele, ele tem uma boa qualidade, com a velocidade que tem, e tem um outro atleta que era da base, que eu esqueci, é Rian, alguma coisa assim, Rian ou Ryan, não sei. O garoto também, uma força danada, uma velocidade boa. Então a maneira de jogar é que é o X da questão. 4-3-3, eu falo isso. Por exemplo, o Nuno Moreira é um jogador português também de boa qualidade. Então são jogadores que você fala assim, não são jogadores excepcionais. Sim, não são. Mas o africano você tem que prestar mais atenção. Por que será que a Europa leva tanto africano para lá? Porque os caras são ruins? Não. Por que os alemães têm sempre os africanos lá no time deles? Pode ver, tem sempre 3, 4, 5 lá distribuídos lá na Europa, em cada clube. Você olha para o Chelsea tem vários clubes que tem um negro sempre ali fazendo correria, tem muito jogador de qualidade. Então eu acho que o futebol brasileiro, já que está nessa fase de importação, primeiro prestar mais atenção nos nossos negros aqui, né? Os nossos jogadores com tanta força, tanta velocidade, os nossos laterais que sempre foram atacantes vindo de trás. Olha o Wesley como é que entra, muda tudo. Onde ele entrou durante o jogo. Eu confesso que eu não vi o segundo tempo, que eu fui dormir, que eu levanto 5h30 da manhã. Mas assisto os melhores momentos e vejo quando ele está no jogo é diferente. Não que o outro atleta lá uruguaio não seja bom. Sim, bom jogador, pode ser jogado dos dois lados, mas o Wesley faz uma diferença danada. Então, Roberto Carlos vinha de trás com velocidade, eu cansei de falar isso, Cafu, jogadores com uma força absurda. Então, eu acho que nós temos que prestar atenção nos africanos, e eu estou citando aqui o time do Vasco porque trouxe o Lloyd e muita gente suspeita, Lloyd é bom ou não é? O pouco que eu vi, eu queria ver no mano a mano aqui, no dia a dia, de perto, porque eu cito na entrevista que eu falei sobre esse jogador, que tinha um atleta lá em Angola, que foi meu atleta, chamado Zé Calanga, com as características muito, mas muito parecidas com ele, só que era destro e jogava do lado direito, ele entrava muito pela direita, eu dava liberdade para ele, mas era um jogador espetacular, forte, rápido, técnico, um bom drible, 1 para 1, ele era ótimo. E aí o Vasco precisa pensar nisso, porque o Verratti fica muito sozinho. O Verratti, com aquele tamanho todo dele, que tem deslocamento toda hora, faz o X toda hora, marca sozinho uma defesa inteira. Um cara desse, você tem que saber o quê? Guardar a energia dele para ele finalizar. De cabeça, o cara é o melhor cabeceador que tem aí. Não tem ninguém que cabeceie melhor que ele, não. Então, um jogador desse com um outro, o Lloyd, por exemplo, experimenta botar o Lloyd e ele junto, fazendo um 4-4-2, com 2 linhas de 4 quando defende, faz uma linha de 5 no meio,
E quando pegar a bola, começa a mexer com os dois, que você vai ver. O Felipe Coutinho vai ter mais opções para meter a bola. Vai ter o Verratti, vai ter uma companhia com ele, porque vai estar toda hora alguém fazendo tabela com ele. E para o adversário é um horror. Um jogador rápido daquele ali, com outro bom cabeceador, mudando de posição na sua frente, é muito mais difícil de você marcar. Se você perguntar aí hoje para qualquer defesa, quando joga 4-3-3, é melhor ou pior do que 4-4-2? Tenho certeza que eles vão dizer que é melhor, porque é um atacante só, com dois zagueiros aqui vigiando ele. Agora, quando tem dois atacantes, Pelé e Coutinho, Bebeto e Romário, e por aí vai, Assis e Washington, quando jogavam os dois chegando, um aproximando do outro, com movimentação, lateral cruzando, é um horror para a defesa. Você tem que olhar para o lateral que vai cruzar e tem os atacantes mudando de posição. Aí você, quando olha para o atacante, a bola vai na lateral. Então, o zagueiro fica muito confuso quando você tem um time que tem muita rotatividade, tem dois atacantes se aproximando e tabelando. Então, eu acho que essa é a minha sugestão para o Vasco também. Flamengo e Vasco passaram aqui na minha cabeça, por isso que eu comentei. Vou fechar meu comentário de hoje, deixando um grande abraço para vocês. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.